Olá, você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna. Hoje eu estou inaugurando um projeto aqui junto com duas pessoas muito especiais, que é um projeto que eu batizei de Líderes do Destino. Vocês vão entender por que chama Líderes do Destino, porque a sociedade de sempre, a vida inteira, desde que o homem surgiu, e no futuro também, ela é comandada por líderes que moldam os nossos destinos e a gente nem conhece, nem sabe quem são. Você vai falar, pô, mas eu sei quem é o Bill Gates, eu sei quem é o Tesla, o Tesla também. Eu sei quem é o Elon Musk, obrigado, Murilo. Eu sei quem é um monte de gente aí, mas e quem está por trás desse pessoal todo? O cara não fica sentado lá programando nada, já ficaram, né? Eles não ficam lá no dia a dia das programações, eles não ficam no dia a dia de seja lá qual a profissão que eles tenham. Você tem muita gente por trás que realmente moldam o nosso destino e eu acho que essas pessoas são líderes também, líderes ocultos, para falar a verdade. E quem está comigo aqui hoje é o Fernando Gomes de Oliveira, que ele é o CEO da Intelinet, e o Murilo Silva, que é o sócio fundador da Fuse IoT, ou Internet das Coisas, e a gente vai bater um papo aqui, principalmente sobre inteligência artificial e Internet das Coisas, e essas duas coisas casadas estão moldando o nosso futuro desde já. Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo bem, Guido. Um grande prazer estar aqui com você, participando da abertura desse projeto que é tão interessante. Muito obrigado, Murilo. E aí, cara, como é que estão as coisas? Obrigado também, gratidão imensa estar aqui com você, junto com o Fernando ainda, que para mim é uma referência, junto com você também. Obrigado pela oportunidade. Imagina. E o Fernando é cliente aqui dos estúdios Vida Moderna, né, Fernando? Você faz uns bate-papos legais aqui pra caramba também, né? Eu, Murilo. Acontece. Não vai cortar não, tá? Trocou o beat. Murilo. Mas eu vou virar cliente. Isso é uma profecia. Você não está errado. Não vai cortar aqui não. Desculpe, Murilo. Você é cliente aqui, né? E gravo aqui já tem algum tempo. Já faz algum tempo, né? Você 6 meses ou mais. Você e o Poloni, né? Eu e o Vocês Poloni. trazem gente bacana aqui também, né? Exato. A gente traz justamente algo que a gente vai abordar também, que é as nuances do mercado de internet das coisas, né? Exatamente. Como é que isso acontece e quem está fazendo acontecer isso. Pois é. E por que vem acontecendo isso também, né? O que é? Exato. Ô, Fernando, me diz uma coisa. Você falou, a gente estava batendo papo antes, você falou, vamos puxar um pouquinho lá atrás, você já foi de rádio e TV também, né? Mas não apresentador, não âncora, não das câmeras, mas por trás das câmeras, né? Exatamente, Murilo. Não corta. O não bicho corta. tá trocado. Não, vamos cortar, hein? Sim, Guido. Na verdade, a minha área é telecom e ela foi originária no segmento de broadcast, ou seja, no segmento da tecnologia de transmissão de televisão. De uma televisão diferente daquela que a gente tem hoje, aquela transmissão que a gente chama de linear, onde o que a gente manda, todo mundo assiste ao mesmo tempo. Então, é o chamado de broadcast. Então, veio da TV aberta terrestre, da TV por assinatura. Então, sempre no sentido de levar informação, levar conteúdo através dos meios de transmissão. Sim. Murilo, a tua formação qual que é? Se apresenta um pouquinho aí. Eu vim de uma comunidade aqui da Zona Sul de Capão Redondo, comecei a empreender na minha adolescência ainda, me formei em eletrônica, técnico em eletrônica, trabalhei como instalador e reparador de linhas aéreas na antiga Telesp. Não parece, mas eu já passei dos 44, né? Bem velhinho. E na minha adolescência eu aprendi, comecei a me apaixonar por computação, por programação, virei programador ali quase na virada do esperando o mundo acabar, não acabou, programador. E entrei para trabalhar na Avaia como desenvolvedor de URA. Sim. Fiquei 20 anos trabalhando como desenvolvedor de URA praticamente, até que eu me formei em sistemas de informação, tentei fazer outras faculdades adjacentes, recursos humanos, gestão de TI, acabou que não dava muito certo, por causa até da rotina de programador. E também da rotina que eu tinha do sonho de querer empreender. Via
muitos touch points em ter uma formação para poder fazer aquilo que eu sonhava, né? É uma coisa até comum, depois eu acabei vendo, entre grandes empreendedores como o Jeff Bezos, como o Bill Gates. Os caras largaram faculdade. Cara. Largaram para empreender, né? Mas eu sou muito adepto da vertente do Cortella, dizer, quando você passar em Harvard, você larga. Né? E quando você não passar lá, você não larga, né? É muito importante, sim, ter esse background. Sem dúvida, imagina. Mas eu realmente, tudo que eu aprendi foi durante a minha carreira e foi toda a base que fomentou exatamente o posicionamento que eu tô hoje. Eu larguei o mundo de programação de URA, de call center, para empreender no mundo de internet das coisas. Me apaixonei, tatuei no braço, né? Coisas. Entrega de valor muito grande que podia de fato mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Resolvi mergulhar de cabeça, montei a minha empresa, estou na terceira startup. A primeira eu fali, a segunda eu vendi e a terceira eu venci. Então eu conto sempre essa história, esse frame para todo mundo entender que sim, é possível, não é fácil, não é rápido. E hoje eu sou sócio fundador de uma das maiores empresas de IoT da América Latina. Sim. Eu pedi que os dois se apresentassem para você ver que a gente vai conversar aqui com gente que conhece o mercado, com gente que viveu o mercado até hoje e que vai viver muito mais e vai desenhar para frente aí coisas que a gente nem imagina, né? Como é que vocês estão vendo a inteligência artificial hoje? O que tem de mito, o que tem de verdade, o que tem de absurdo, o que tem de palpável aí? Quer dizer, vai roubar emprego mesmo? Quer dizer, qual é que é a chance de quem está ouvindo a gente aqui ser impactado no emprego por uma inteligência artificial? Ou ela é só uma ferramenta e cada um tem que fazer o melhor uso dela para se proteger? Bom, você já fez a pergunta e deu a resposta. Né? A chance é 100%. A chance é 100%. Ou seja, todo mundo será impactado. Já Todos os profissionais serão impactados pela inteligência artificial. Mas não é a inteligência artificial que roubará a atividade, o emprego, a ocupação dessas pessoas. Mas outras pessoas que sabem ou saberão usar a inteligência artificial da melhor forma. E como é essa melhor forma? Para que se tornem mais competitivos, para que se tornem mais ágeis, mais flexíveis, para que entreguem mais no seu trabalho. E a inteligência artificial é, então, uma ferramenta que vai aumentar a capacidade do humano. Eu tenho uma tese, um conceito que em inglês eu chamo de augmented human, ou seja, o humano aumentado. Sim. Eu também já passei aí de uma certa idade e eu lembro de um seriado que era O Homem de 6 milhões de dólares. De dólares, Que é a analogia que eu faço, né? Era o Steve alguma coisa, eu não me lembro sobre o sobrenome dele, mas era um homem biônico, tinha sofrido um acidente, tinham feito um implante nos olhos, implante nos braços, então ele pegava e segurava mais peso, ele enxergava mais longe, ele escutava mais, ele corria mais rápido, e essa é a analogia que eu faço, ou seja, a inteligência artificial vem para justamente aumentar a capacidade do ser humano, a capacidade de produção, de entrega, de entendimento. Só para complementar e finalizar, quando a gente olha as revoluções, né, a gente teve a revolução, por exemplo, lá atrás, a revolução industrial, que trouxe o vapor, que trouxe a máquina, que trouxe a automação, e que o homem deixou de usar o seu músculo para produzir, para usar a máquina. Ela promoveu uma grande revolução. E o contexto que nós estamos é exatamente esse, ou seja, a gente agora aumenta a nossa capacidade e justamente vai conseguir entregar mais. Então eu vejo como uma nova revolução e como qualquer revolução, sim, terá impacto nas nossas ocupações. Claro, antes de você falar, deixa eu pegar só um gancho aqui. Coitado do Hulk, né, cara? Ele não ganhava dinheiro porque tinha que comprar uma roupa por dia, né? Sim. Tinha que manter a inteligência emocional para poder continuar vestido, né? Exatamente. Mas e aí, Murilão? Eu acho que eu acho não, né? Olhando dentro do que o Fernando falou, já era para a humanidade estar acostumada com essas mudanças e não ter mais medo disso, porque isso é retórico na nossa história. Dado o contexto que ele disse das revoluções industriais, da primeira revolução, que veio o primeiro trator e os ceifadores manuais ficaram com medo de perder seus empregos, que com a entrada do óleo e gás, os trabalhadores braçais perderam seus empregos para motores,
que na vinda da energia elétrica, aquelas pessoas que acendiam lamparina nas cidades perderam seus empregos para eletricistas, isso sempre aconteceu. E isso não depende somente de uma revolução, isso depende também de um contexto cultural da sociedade e da taxa de adoção dessa tecnologia. Embora a inteligência artificial seja algo extremamente novo, implacável, não tem como a gente desviar dela, até ela ter a taxa de adoção para ter a permeabilidade de 100% da sociedade, ainda vai demorar, tanto quanto demorou, e hoje a energia elétrica, hoje nós ainda temos locais em área rural que não tem energia elétrica. E não né? precisa ir muito longe de São Paulo, não. Não precisa. Então, o medo de se perder a sua posição no trabalho, ela é válida, ela é ok, e eu sinto muito informar você, mas se você tem medo disso, é porque você sabe que você não está preparado para lidar com um novo mundo, aquela tarefa que você faz, você tem certeza que você vai ser substituído. Por isso bate o medo. Uma das coisas que o Fernando fala, eu aprendi com ele, inclusive, se você não quer ficar de fora, você precisa se preparar para esse novo mundo que ele acabou de falar. Então, entender como a inteligência artificial cabe na sua vida, para ela poder mudar a sua vida e, através disso, você mudar a vida de outras pessoas também. Então, não adianta ter medo. Não. Você tem que abraçar e ir para frente. Então, pois é, cara, mas aí é o seguinte, as pessoas não sabem como fazer isso que você falou, né? Sim, muitas vezes isso é verdade. A maioria não sabe. É verdade. Né? Quer dizer, por uma série de fatores, né? Uma educação falha, básica e tudo mais, né? Outras necessidades mais básicas. Mais básicas não foram implementadas como deveriam ter sido implementadas para qualquer ser humano, né? Uma questão nem de dinheiro, quer dizer, isso aí deveria ter sido feito para qualquer pessoa, né? Mas não acontece, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Faz uns 2 anos eu li que um dos maiores mercados que empregam nos Estados Unidos é o mercado de caixa, não só de supermercado, mas de lojinha e tudo mais, né? A previsão é que até 2036 esse mercado deixe de existir, né? Por causa da automação de saída de loja, né? Esse pessoal, ele precisa ser reciclado de alguma maneira, né? Exato. Então, isso que você falou, esse pessoal não sabe como se reciclar. Então, fica uma coisa que, na minha opinião, é uma coisa bem complicada. Sim. É bastante complicada, mas eu vou voltar um pouquinho, né? Se a gente olhar, e discordando e concordando com o Murilo, a inteligência artificial não é nova. Não é Ela nova. está aí desde a década de 50. Né? Pela primeira vez, lá em 1956, o termo inteligência artificial foi cunhado. Né? E a gente, antes disso, se olharmos a teoria de Turing e tudo mais, ou seja, já é mais antigo, datado da Segunda Guerra. Então, está aí há muito tempo. Passou por vários verões e invernos. Nós já usávamos a inteligência artificial, algumas vezes até sem saber. No momento em que o Netflix vem e fala, olha, assista a esse filme, assista a esse documentário, na hora que o Waze vai te dar a melhor rota, tudo isso já fazia uso da inteligência artificial, nós já usávamos realmente. Porque o Google nasceu por causa da inteligência artificial. Sim, né? Exato, né? Seja recomendações e buscas, né? Então tudo isso já fazia, né? Só que nós tínhamos algumas limitações. Primeiro, limitações computacionais. Sim. Ou seja, isso dependia de processamento, de armazenamento, de computação, muitas vezes disponível apenas em alguns modelos, em algumas. Bom, o fato é que um smartphone, uma capacidade de processamento que ele tem hoje, a capacidade de conexão e conectividade que ele tem, junto com a chegada de modelagens matemáticas, como, por exemplo, a IA generativa, Sim. que foi o grande boom de 2023, que literalmente colocou a inteligência artificial na mão de todo mundo, literalmente, porque a gente pode utilizar a inteligência artificial, nós criarmos coisas no nosso próprio smartphone. Deu usabilidade, né? Deu usabilidade. E por isso todo mundo começou a falar. Né? Ou seja, então é uma conjunção de fatores, na minha opinião, que trouxe. Então, o fato dessa novidade é que também provoca o medo. Nós temos medo do desconhecido. Sim.
E o fato é que quanto mais isso estiver difundido, mais nós soubermos, mais as pessoas saberão utilizar e maior capacidade até de adaptação, de educação, de capacitação elas terão para poder promover. Então é o momento da gente, inclusive, acelerar, é a minha opinião, esse tipo de situação, esse tipo de informação para que essas pessoas entendam e sejam capazes, porque na hora que coça, elas vão correr atrás. Sim, exatamente. É claro, nem todos, nem todas, mas mas faz isso parte vai do ser funil, natural. né? Faz parte do funil, é a seleção natural. Então, a gente agora começa a ver esse avanço e essa discussão toda, né? Outro dia, né, eu estava assistindo, se não me lembro se era o Jornal Nacional ou o Fantástico, poxa, uma reportagem de quase 40 minutos sobre inteligência artificial. Imagine isso há poucos anos. Isso não existia. Não. E passou a existir em 2023 por conta do boom que o ChatGPT, em particular, no dia 30 de novembro de 2022, provocou. Sim. Isso mudou o mundo. Agora, você falou aí uma palavra que já bota nas pessoas, que é IA, né? Agora, IA generativa, pô, deve ter um monte de gente que desmaiou ali. Falou, meu Deus, o que é IA generativa? É verdade. Né? Qual é que é a diferença? Que tinha Uma antes, boa, que né? tem E agora? até isso, retomando aquilo que a gente conversou um pouco antes, né? Eu até estava conversando com um amigo, né, que trabalha com inteligência artificial generativa na Europa, um brasileiro, mas radicado em Praga há muito tempo, e a gente conversando sobre geração de conteúdo, que é basicamente o que a generativa faz. O nome generativa é porque justamente ela gera conteúdo, coisa, né? Ou seja, ela ajuda no papel criativo do ser humano, então ela aumenta a nossa capacidade de forma criativa. Mas ele chamou a outra inteligência artificial, que é aquela que a gente estava acostumado, aquela que faz a recomendação do Netflix ou a busca do Google, de IA primitiva. E eu achei engraçado, né, esse termo, até comentei com ele, falei, poxa, bacana, mas primitiva, né? Ou seja, porque assim, a inteligência artificial, ela é matemática. Ou seja, inteligência artificial tem a capacidade de analisar dados através de um algoritmo, de uma modelagem matemática, de funções matemáticas que vão conseguir criar correlações entre esses dados da maneira como nós não conseguiríamos. Daí a capacidade que a inteligência artificial tem de aumentar o nosso potencial, porque vai trazer a possibilidade de nós enxergarmos coisas que sozinhos nós não enxergaríamos. Vou dar um exemplo. Uma imagem tomográfica, né? Sim, tomografia. Tomografia. Muitas vezes, até por falta de experiência, de conhecimento, por nunca ter passado por uma situação, um médico poderia não identificar naquela imagem um ponto que deveria chamar a atenção. Porque, ou seja, ele não tinha passado por aquilo, ele não teve aquela experiência. Não conhecia. Né? Então não é dizendo que isso está certo ou errado, mas ele não tinha tido aquela experiência. Bom, a inteligência artificial, ela faz uso não da informação daquele médico, mas de milhares de médicos que, de certa forma, trouxeram esse dado e a inteligência artificial juntou todos eles. O que acontece? A inteligência artificial pode analisar aquela imagem e indicar para o médico, olha, presta atenção neste quadrante, neste detalhe da imagem, porque alguma coisa aqui está fora do comportamento padrão, do comportamento normal. Ou seja, o médico, ao invés de olhar para toda aquela imagem, ele olha para aquele ponto e fala, opa, realmente, isso aqui tem alguma coisa que é melhor a gente investigar. Vou dar um outro exemplo muito simples, tá? Vamos imaginar que eu tenha uma loja de sorvetes. Eu sou um sorveteiro, tá? E eu vou vender meus picolés naquele fim de semana. Eu tenho 1.500 picolés no meu estoque. Mas eu possa usar a inteligência artificial, e hoje dá para fazer isso com o próprio ChatGPT, para você ver como a inteligência artificial está disponível para nós, onde se eu colocar ali dentro uma informação dizendo, olha, eu tenho estas datas, e para cada uma dessas datas eu tenha a quantidade de picolés que eu vendi. E eu tenha num outro arquivo, naquelas mesmas datas, a temperatura registrada naquele dia. Eu consigo criar uma correlação. A inteligência artificial cria essa correlação e ela pode indicar, prever, estimar
Porque inteligência artificial, ela é matemática e ela é estatística, vai conseguir estimar quantos sorvetes são vendidos dada aquela temperatura. Agora, vamos fazer isso de forma prática. Eu tenho a previsão de temperatura para o próximo fim de semana é de 32 graus, por exemplo. E a inteligência artificial pode me dar, como empreendedor, como empresário, a informação de que a estimativa é que você venda 2.500 sorvetes em razão dessa temperatura. E eu só tenho 1.500 no meu estoque. 2 problemas. Se acabar, eu deixo de faturar. E mais do que isso, eu deixo o meu cliente insatisfeito. Então, olha só, a inteligência artificial pode me dar a informação para que eu compre 1.000 novos picolés, deixe em estoque, porque eu vou vender em razão da previsão meteorológica de temperatura que eu vou ter. Então, é para isso que serve a inteligência artificial primitiva. Tá? E a inteligência artificial generativa, só para concluir, que eu já estou aqui fazendo, né, seja, tomando aqui a fala de todo mundo. Tranquilo, o Murilo vai falar muito. A inteligência artificial generativa, ela é uma modelagem matemática também, que usa de grandes modelos, mas modelos de linguagem, ou seja, a gente coloca palavras nessa modelagem matemática e essa modelagem matemática começa a me ajudar a criar conteúdo. Ou seja, ela cria uma estatística onde, depois dessa palavra, a melhor palavra que cabe é essa, depois dessa é aquela, depois daquela é aquela outra, e ele vai montando, por exemplo, aquele texto que faz muito sentido, porque ele foi construído de uma maneira estatística baseada num grande conjunto de dados. Esse é o modelo chamado de grandes modelos de linguagem, LLM, que é o ChatGPT, que é a IA generativa. Ou seja, eu gero uma pergunta e o ChatGPT me responde com um texto, com uma informação, uma frase, um artigo. Só que olha que interessante, o ChatGPT não entendeu absolutamente nada daquilo. Ele cuspiu aquelas frases, aquelas sentenças que fazem total sentido, porque estatisticamente elas assim o fazem, mas ele não está entendendo. O ChatGPT, a inteligência artificial generativa, não entendeu o que está acontecendo, não consegue sentir, mas ele está gerando conteúdo. E aí tem um problema que eu vou voltar depois nele. Tá? Murilo, ele deu vários exemplos aí que incluem IoT pra caramba. Uhum. Né? Como é que você vê a fusão de IoT com inteligência artificial? Quer dizer, todo mundo falava que com o 5G o IoT ia explodir, né? O 5G nasceu pro IoT. Na verdade foi, né, cara? Porque eu conheço um monte de gente que tá frustrada e comprou um telefone 5G, achando que aí, cara, não... Quer dizer, funciona. Não muda muita performance. Mas não muda muita coisa na vida da pessoa. Que o 5G é para IoT, né? Para internet das coisas, né? Realmente. Sim. Onde é que a inteligência artificial vai entrar para tornar o IoT realmente uma coisa fenomenal? Essa é uma polêmica que eu vou causar aqui agora. Porque muita gente tem medo que a inteligência artificial roube empregos. Mas quem rouba empregos de verdade é a IoT. É mesmo? É mesmo. E isso é zero falado no mercado. Mas a partir do momento que eu tenho um sensor lendo um dado numa ponta que antes era um humano que fazia, eu não preciso mais desse humano. E eu estou falando de leituristas de conta de luz, leituristas de medidor de água, assim como o e-mail roubou o emprego de carteiros. Né? Dentro de uma indústria, aquela pessoa que eu tinha para ir lá verificar se um motor está performando da forma correta na linha de produção, essa pessoa, ela não é que rouba o emprego dela. Por cultura, essa pessoa ela é direcionada para uma outra função. E dependendo da empresa, se ela não é direcionada para essa outra função e ela não está capacitada e preparada, que foi o que a gente falou anteriormente até, ela realmente, de fato, ela vai perder o emprego dela. Então, funções repetitivas que a inteligência artificial consegue ir lá e fazer. Se essa pessoa está preocupada em perder o emprego dela, foi exatamente o que eu falei, é porque ela faz algo que ela sabe que ela vai ser substituída. E aí entra o viés humano, que eu até queria, no discorrer da conversa, a gente vai poder falar. Eu estou aprendendo muito, principalmente junto com o Fernando, fazendo parte do Comitê Internacional de IA, que é a junção do que é a inteligência humana com a inteligência artificial. Na própria carta de Turing, diz que a inteligência artificial não existe sem a inteligência humana.
Ah, não existe. Quando eu li isso, por trás da inteligência do Waze, por trás da inteligência do Uber, por trás da inteligência do iFood, tem humanos imputando dados para essa inteligência poder criar esses modelos estatísticos. Então, assim como vão-se empregos, também vêm-se novas frentes de trabalho, novos cargos. Meus filhos, por exemplo, os filhos de vocês, né, nossos netos, vão trabalhar em cargos que ainda não existem. Cruel fala muito disso lá na Startse até, né? O Bevenuti, a maioria dos próximas gerações vão trabalhar em cargos que a gente não faz ideia. E isso não vai depender só de inteligência artificial, vai depender de uma série de outras tecnologias. Mas uma coisa que me abriu, eu estou estudando um neurocientista brasileiro, estou tendo os primeiros contatos com ele, que é o Miguel Nicoleles. Não, o Nicoleles, é. É fantástico. É assim, eu estava indo numa veia técnica... Aí o Nicoleles apareceu me mostrando que a inteligência artificial não é nem inteligente, muito menos artificial. Ele fala que não tem nada de... E debatendo isso nos fóruns de IA por aí, eu tenho me deparado com gente que ama e gente que odeia esse posicionamento. Que não, a inteligência é inteligência sim, que a inteligência vai superar a inteligência do homem, né? E existe muito viés mercadológico, muito marketing em cima do nome até, né, que foi criado de inteligência artificial. E eu li uma frase no grupo, que você também faz parte, que eu gostei muito, que a pessoa falou assim, a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, é achar que um avião vai bater asa e botar ovo. É achar coisa. Não é porque uma máquina voa como um pássaro que ela vai se transformar num pássaro. Não é porque uma máquina tem algumas ações parecidas com o do ser humano que ela vai se transformar num ser humano. Não tem como se fazer um algoritmo de empatia. Não tem como se fazer um algoritmo de amor. E o ser humano sabe tão pouco do próprio cérebro. Como é que ele vai conseguir desenvolver algo artificial em cima de algo que ele nem conhece? Então, há de ser muita história, há de se crescer muito dentro dos estudos e dentro das teorias e nas práticas. E é preciso ter muito bom senso e humildade de entender que essa onda, inclusive, ela pode até passar, igual passou o metaverso. Todo mundo um tempo atrás estava falando de metaverso, era o futuro. De repente veio o ChatGPT e blum. A gente não sabe daqui 2, 3 anos qual vai ser a próxima onda de tecnologia, né? Eu vou falar uma empresa aqui, vocês lembram da Novell, né? Sim. O que era a Novell na década de 90? Imbatível, era mais que um Google hoje. Cadê a Novell? Pois é. E assim muitas outras, né? Exemplos de praxe tem vários, Kodak. Sim. Né? Então, empresas que não se reinventaram. Acho que a gente precisa ter cautela, né? Mas ter medo da inteligência artificial, acho que não. E eu teria mais medo, de fato, da IoT, porque eu tô vendo isso acontecer dentro de indústrias. Sim. Eu tô vendo pátios de cervejarias que tinham 100 pessoas trabalhando, hoje tem 10 pessoas trabalhando. E muitas vezes essa cervejaria ela está implantada dentro de uma cidade super pequena do interior. E perde-se emprego ali e aquela pessoa não tem opção. Ela não tem outra cervejaria perto para ali trabalhar. Ela nasceu ali, ela cresceu ali, ela aprendeu, ela fez Senai. Ela se especializou naquela máquina, aquela máquina hoje faz tudo sozinho. Então é muito importante que as pessoas tenham em mente que elas precisam se atualizar. Né? Precisam manter o long life learning, precisa aprender o tempo inteiro. Não resista, não ache que a tecnologia é coisa da besta, né? É algo intangível, né? Porque não é. Então, acho que é importante ter essa linha de raciocínio também, pensando que a internet das coisas com inteligência artificial pode sim ser ruim, mas pode ser boa também. Quando eu era criança, eu sempre ouvia que médico não para de estudar nunca, né? Quer dizer, hoje, cara, qualquer um não pode parar de estudar nunca, né? Não. Eu vou até um pouco além, né? Eu acho que sim, né? A sigla para isso é o LLL, Lifelong Learning, mas eu tenho outra tese, que é o LLR. O LLR para mim é o Lifelong Relevance. Ou seja, que nós temos que aprender e ao mesmo tempo manter nossa relevância. Isso se aplica a nós, pessoas, como também às empresas. As empresas têm que se manter relevantes. Mas só voltando um pouquinho a que o Murilo colocou, esse é o grande dilema
da inteligência artificial, né? Ou seja, a inteligência artificial ela é capaz, em tarefas estreitas, e algumas delas, executá-las melhor que o ser humano. Tarefas repetitivas, por exemplo, ela faz melhor do que o ser humano. Sim. Mas a grande dúvida é se a inteligência artificial geral, que é quando a gente passa a ter a capacidade de a inteligência artificial, não a gente, mas ela, ter a capacidade de sentir. Se isso vai acontecer, não sabemos. É uma grande dúvida. Se vai acontecer e quando, pior ainda, né? Mas o grande dilema é esse, ou seja, ela de fato, eu acho que o exemplo que você deu, Murilo, foi muito bom, ou seja, ela é como achar que o avião vai virar um passarinho e colocar ovos, né? Mas busca-se, né? O ser humano, ele busca essa capacidade. E eu acho que muito mais do que medo da inteligência artificial, a gente tem que ter medo do humano que use de forma antiética e irresponsável a inteligência artificial. E só voltando um pouquinho à IA generativa, né, que é a capacidade de gerar conteúdo com a inteligência artificial, da mesma forma que ela chegou para o bem e nos ajudou a criar textos, por exemplo, a corrigir textos que a gente cria, o ChatGPT faz isso, ele faz o lado bom, mas também pode fazer o lado negativo, o lado mau. E um dos exemplos que a gente tem são as deepfakes. Ou seja, a inteligência artificial generativa ela vai facilitar, acelerar a criação de deepfakes. Mas não é ela que vai criar, não é a inteligência artificial. É o ser humano que vai usá-la para criar. E esse ano é um ano extremamente interessante para a gente entender o que vai acontecer e até para aprender e ver como é que a gente pode mitigar o efeito nocivo da inteligência artificial, porque não sei se vocês sabem, 2024 é um ano que, na história da humanidade, nós teremos o maior número de eleições ao redor do mundo. São mais de 60 países que, de alguma maneira, terão eleições. Eleições para o cargo máximo, né? Não só, né? Eleições para cargo máximo, para eleições municipais ou regionais, locais, como aqui no Brasil. Da unidade 24 é mas o ano. Mas 2024 é o ano em que, pela primeira vez, ou seja, é o ano, não é a primeira vez, mas o ano em que a gente vai ter o maior número de pleitos eleitorais, sejam eles quais forem, ao redor do mundo. São mais de 60 países que, de uma forma ou outra, terão pleitos. E a inteligência artificial está aí, na mão de todo mundo, e que vai permitir que desinformação seja criada. E isso pode mudar, e mudar negativamente a sociedade. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente leve essa informação, que a gente discuta, que a gente desmistifique, para que as pessoas tenham a capacidade de discernir. Ainda mais a gente vindo de um período tão conturbado de polarização que nós tivemos no Brasil, é importante que a sociedade tenha essa capacidade de discernir e muitas vezes tentar identificar o que é real e o que é fake. É difícil, não é uma tarefa fácil. Sim. Então a regulação da inteligência artificial, ela mais do que o seu desenvolvimento no decorrer dos próximos anos, é essencial. E a gente vê isso no mundo inteiro. Né? A Europa trabalhando, os Estados Unidos trabalhando, o Brasil trabalhando e, olha, servindo de modelo, né? O que o Brasil vem fazendo e a discussão aberta que vem sendo feita aqui no Brasil, realizada, é citada como modelo em outros lugares do mundo. A gente está atrás em termos de desenvolvimento, mas em termos de regulação a gente está fazendo, eu diria, relativamente um bom trabalho. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que discutir, a gente tem que ter... Eu sei que é um ano difícil, um ano complicado, um ano em que as eleições acabarão por travar muitas dessas atividades, mas é algo que a gente tem que estar o tempo todo falando, discutindo, apresentando, desmistificando. Sem dúvida. Eu falei que eu ia voltar numa questão que você falou de textos e tudo mais, né? Como é que fica a coisa do direito autoral, por exemplo? O ChatGPT pega um pedaço do texto que você fez, um pedaço do texto que você escreveu, um pedaço do texto que o Júlio, que está cortando a gente aqui, escreveu, um pedaço que eu escrevi, e entrega um texto novo. E aí? É um grande ponto. Como é que fica? Existem alguns aí, mas estou falando de novo. Existe neste momento uma discussão jurídica, isso foi judicializado, entre New York Times
e a OpenAI. Sim. A OpenAI é a empresa que desenvolveu o ChatGPT, que desenvolveu o DALL-E, que é uma ferramenta de IA generativa que gera imagem, né? Então, ou seja, é o conhecido como IA generativa multimodal, né? Que gera texto, gera imagem, gera vídeo, gera arquivo, você gera vários tipos de conteúdo. Justamente nesse ponto, Guido, que o conteúdo que serve como base para treinamento de plataformas de IA generativa como o ChatGPT acabaram por utilizar dados que estavam disponíveis na internet e que de alguma forma foram criados, produzidos por alguém. E essa briga você está usando o meu conteúdo, eu ou não deixo ou devo receber por isso, né? E o que está se desenhando é que empresas como a OpenAI acabem por licenciar conteúdos, ou seja, ter o direito de usar aquele conteúdo para o treinamento da sua plataforma. Então isso já vem acontecendo, tá? Então empresas na Europa que já têm a capacidade, têm um contrato, um acordo com empresas produtoras de conteúdo, né? E aí grupos de mídia, e olha que interessante, a gente vinha falando que talvez esses grupos acabassem por perder o seu negócio, eles começam a reinventar o seu negócio, porque eles continuam sendo detentores de conteúdo. Eles continuam produzindo conteúdo e esse conteúdo, então, pode ser utilizado para treinar essas plataformas que serão utilizadas para gerar o conteúdo que as pessoas farão nas suas plataformas, nos seus telefones. Então, é uma briga, ou seja, a gente não tem nenhuma definição, isso está sendo construído, não existe uma regra, não existe uma regulação, isso vai acontecer, isso, ou seja, vai ser, na minha opinião, encontrada a solução. Seja ela regulatória ou autorregulatória. Acabar se acomodando, né? Sim. Acaba acomodando. Acho que até mais importante não mais importante, uma coisa que também é importante, na verdade a colocação é essa, direito autoral, não estou falando só de texto, né? Não, a gente está falando de música. Tudo, qualquer coisa. E uma das profissões mais ameaçadas da inteligência artificial, por incrível que pareça, é o desenvolvedor de software. Exatamente. O desenvolvedor de software vai acabar, cara. Eu já vi na minha frente, cara. Aqui quem é sócio do estúdio é o Marco Lagoa. O Marco Lagoa, ele é dono da WITEC. A WITEC é uma empresa integradora e tudo mais para pequena e média. E outro dia tinha um rapaz, falou assim, deixa eu testar esse ChatGPT. Eles tinham um código aqui que estava meio antigão. Cara, fez um retrofit. Fez um retrofit no código. Na minha frente ali na tela. Coisa que um dev experiente ia demorar horas, né? Exatamente, Então é muita coisa que é isso que você está falando, pensar. Né? E um outro aspecto também, levando em conta a taxa de adoção, eu fui convidado para dar uma palestra mês que vem, num evento grande, não sei se eu posso falar. Pode. Posso? Pode. Fui convidado para o TED Talks. É o TED. Pro TED. É público, né? Então já está tendo o site deles. E eu fui convidado para falar de Cidade do Futuro. Tá. Vou dar um spoiler, né? Eu não sei se vai antes ou vai depois, mas quando a gente fecha o olho e a gente pensa em Cidade do Futuro, é prédio azul, é rua larga, é gente bonita, né, vestida, carro voando, drone, inteligência e o meio ambiente integrado, né? A gente pensa nisso. Mas eu que nasci na década de 80 e assistia Jetsons, e o próximo era Flintstones, eu vivia essa dicotomia. Eu, e não só eu, muita gente acreditava que no ano 2000 ia ter carro voador. Na década de 80. A gente está em 2030 quase, e a gente não tem carro voador ainda. E não vai ter também. Não vai ter tão cedo, né? A gente não vai ter carro elétrico, quem dirá carro elétrico voando, né? E tinha gente esperando Jesus voltar. Tinha gente que achava que o mundo ia acabar no ano 2000. E nada disso aconteceu. Então, esperar que a inteligência artificial vá causar todo esse transtorno também pode ser uma ilusão. E falando de cidade do futuro, a gente não tem que se preocupar com a cidade do futuro só quando a gente olha para o viés tecnológico. A nossa cidade de 2050 vai ter o triplo de idoso. Vai ter 20% mais pessoas do que tem hoje. Vai faltar hospital, saneamento, energia, vai faltar escola. Dinheiro para pagar aposentado. Exatamente. E se a gente continuar com as mesmas atitudes que a gente está nos últimos 30 anos, se a gente olhar para 30 anos para frente, vai se repetir. É Cazuza. Eu vejo o passado repetir o futuro. É poético isso. Então, a gente, antes de se preocupar se a inteligência artificial vai tomar o meu emprego no futuro,
Se preocupa com a sua cidade, com agora no presente. Se preocupa com o que você está fazendo agora. Como é que está a infraestrutura da sua cidade? Como é que está a educação da nossa sociedade? A gente precisa aprender uma série de outras coisas antes da gente começar a imaginar um prédio robotizado, né? Então, é uma reflexão que eu quero trazer nessa palestra. Não, mas é verdade mesmo. Quer dizer, você fica preso a um que vai viver, porque o futuro de cada um é de um jeito, né? Então, você todo mundo vai ficar frustrado, porque fala, pô, não foi isso que eu imaginei lá na frente. Aí o cara desanima, né? Exato. É muito complicado. Você tem que viver hoje mesmo. Você tem que ajeitar o hoje mesmo. Não tem. Vamos acabar com as favelas. Eu vim de uma favela. Ah. E de 2011 para cá, a favela dobrou de tamanho. Pois é. Mas Como não é que tem a gente jeito, vai acabar com isso? também. Vamos ficar levantando bandeira que eu acho muito legal. Favela no museu, favela 3D, do Lira. Te adoro, cara. Mas isso é colocar nas pessoas uma semente de algo que tá muito lá na frente. E que não germina, né, cara? Exatamente. É muito difícil. A gente pode usar hoje a inteligência artificial para construir esse futuro que a gente deseja quando a gente fecha os olhos. E não esperar ela vir derrubar a gente, enxergar ela como um inimigo. Não, ela está aí justamente para favorecer o que o Fernando acabou de falar. Ela veio trazer mais produtividade, mais assertividade, mais rapidez, mais segurança. E as pessoas estão com medo, estão achando que ela veio para atrapalhar, né? Então, são reflexões importantes sobre essa tecnologia. Claro. Você quer ver uma coisa? Lembra no começo da tecnologia? Que falava, não, a tecnologia vai ser uma beleza. Ela vem para deixar muito mais tempo para a gente viver com a família, muito mais tempo para a gente se divertir. Ela vai resolver tudo. E, na verdade, processos que se resolviam em 3 meses, se resolvem em 3 horas hoje, né? Exato. E acabou aquele, já vem outro para cima. E vem outro. Quer dizer, não tem mais tempo para nada. Sim. Nós estamos gravando aqui agora, são quase 9 horas da noite, 8h30 da noite. Quando acabar aqui, 9h30 já vai entrar outra gravação aqui. E aqui é 24 horas, né? Aqui é praticamente 24 horas. E não fosse tecnologia, o Júlio já podia estar se divertindo, não. Vai estar cortando aqui até 11h30 da noite. Quer dizer, a tecnologia ferrou a gente, né? Nesse quesito. A inteligência artificial e o IoT vai dar mais respiro para a gente? Sim e não. Ou seja, eu acredito que sim, né? Ou seja, esse é o objetivo, é que a gente passe a desenvolver atividades que são mais humanas, mais criativas, só que vai acontecer de novo o que a gente vai repetir, né? O passado. Novas situações surgirão e a gente vai acabar sendo consumido por essas situações. Então a gente ganha em produtividade e, em razão de ganho de produtividade, produziremos mais, né? Eu costumo publicar a cada metade de ano uma reflexão, né? Desde 2020, primeiro ano da pandemia, eu sigo um cronômetro, digamos assim, que vai acompanhando o ano em percentuais. Então, o ano está em 1%, 2%, 3%. A cada 3 dias e 15 horas, nós temos 1% ticando, né? E, normalmente, ali na metade do ano, eu faço uma reflexão. E eu justamente coloco ali, numa delas, eu questionei o seguinte: aquela história de que a empresa fala no seu planejamento para o ano seguinte, nós temos que crescer X%. Sim. Hoje eu questiono. Precisamos crescer? Não está bom do jeito que está? A gente precisa crescer em faturamento, em consumo ambiental, ou a gente pode crescer em ações, em mais sustentabilidade? Aí é que não se cresce mesmo. Né? Então, ou seja, hoje eu me questiono. Eu preciso crescer? Eu preciso faturar mais? Será? Não sei, né? Mas o que eu vejo é isso, é que no momento em que a gente produz mais e, em teoria, teríamos mais tempo para nós, para nossa família, para quem a gente ama, a gente acaba naturalmente trazendo mais coisas. E a pergunta que eu faço é: precisamos trazer mais coisas ou não? Ou será que ter 3 horas naquele dia, onde eu simplesmente não faço nada, é errado? Não. Então, por isso eu acredito que sim e que não. Ou seja, ele vem, mas a característica do ser humano vai acabar
fazendo com que a gente assuma outros compromissos e utilize aquele tempo que, em teoria, deveria estar livre, para que a gente pensasse, para que a gente criasse, para que a gente produzisse de forma criativa. Sim. Eu concordo em gênero, número e grau, e eu tenho até um complemento, que é a gente está olhando pelo viés do trabalho, né? O quanto que a tecnologia vai onerar o nosso tempo, se vai deixar a gente livre ou não. O problema é que quando a gente está livre, a gente joga videogame, a gente assiste Netflix, a gente até para se divertir está dependendo da tecnologia cada vez mais. Então eu instituí, e é muito difícil fazer, mas eu tento fazer o máximo possível, eu tenho um dia detox de tecnologia. Aquele dia eu procuro um lugar para pisar na lama, para pisar na terra, para abraçar uma árvore, por mais demodê que pareça ser, isso é muito importante. Você ter contato com um animal, eu tenho filhos, eu ter contato real com os meus filhos, sem estar naquela, deixa eu tirar uma foto para postar. Meu filho. E você fica ali entretido em tirar uma foto, o tempo está passando, né? E por mais que a gente tenha longevidade na nossa geração e aumente a nossa qualidade, expectativa de vida, não é o suficiente ali para você manter uma qualidade adequada. Então, a tecnologia, ela sim vai liberar a gente do trabalho, mas precisa se ter o cuidado de quando ela liberar você para o lazer, você não ficar dependente dela para ter lazer também. Sim. Então, haja versão de PlayStation, né? Cara, e falar em tempo, e essa sensação de que tá passando tudo muito mais rápido, hein? Não é sensação não, é verdade. Tá passando mesmo, né? É impressionante. Então, isso, né? eu concordo, não é sensação, está passando. Existem estudos científicos que mostram que a Terra, sim, está girando mais rápido. Mais rápido. Claro, 0,2 não segundos importa, e tal. mas, corpo cara, sente. Mas sim, estamos girando mais rápido ao redor do Sol. A gente sente isso, né? Sim, De um tempo pra cá, né? Impressionante, né? sim. Então o tempo está passando mais rápido. Quer dizer, aí eu peguei esse gancho pelo seguinte, quer dizer, a tecnologia tem que ficar mais rápida mesmo, né? Sim. Mas essa sensação também vem até do nosso comportamento, né? A nossa ansiedade de querer e a velocidade que as coisas acontecem. O Pix, na minha opinião, assim, uma vez eu estava conversando com alguns amigos, o Pix, para mim, é um colateral da ansiedade da sociedade. Sem dúvida. Pô, não chegou o Pix ainda? Pô. O DOC demorava de um dia para o outro. Exatamente. Pois é. E você esperava. Aí fez do TED, né? O TED você esperava 10 minutos, né? 15 minutos. Dependendo Pô, do chegou banco, o TED, era o né? mesmo dia. Agora até o Pix, meu, o cara falou, eu te mandei o Pix. Como mandou? Não chegou ainda. É imediato. É um colateral da nossa ansiedade. Então, a sensação que a gente tem de estar passando mais rápido é por esse excesso de velocidade que a gente tem em tudo. É o Waze para achar o caminho mais rápido. É a internet 5G mais rápida. Eu quero voltar e falar de 5G, porque esse cara aqui é um dos responsáveis por a gente ter 5G Não, no Brasil. exatamente, E tá no low profile, a gente vai tirar agora. É. Então tem bastante coisa assim que a gente tem a sensação de que tá mais rápido e tá realmente mais rápido por conta das coisas que orbitam o nosso comportamento cotidiano. Eu tenho um exemplo só para... o Uber. Tempo de espera, 7 minutos. Nossa, o pessoal cancela. 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 Não, muito tempo. Gente, 7 minutos. Poxa, vamos esperar, vamos aproveitar, ler o livro, não olhar para o céu, olhar para o pássaro, ver que forma tem aquela nuvem. Né? Se a gente não faz mais isso. Então, você sabe que uma vez eu li, né? Que eu li sobre isso. Por que tem gente que acha que o tempo demora, não demora? Aí eu fui atrás, né? E um psicólogo explicou o seguinte. Falou assim, quando você está na cidade, uma cidade grande como São Paulo, e trabalha uma certa intensidade, você não vê o tempo passar. Agora, experimenta ir para uma fazenda, sentar numa rede, na varanda de uma casa de fazenda, e ficar olhando para o pasto, você vai achar que aquele dia não vai acabar nunca. A monotonia, né? Porque Marasmo. teu cérebro só tem aquilo para processar e para ali e você não tem mais o que fazer. Depende. Se der uma inchada na mão do cara e pedir pra ele capinar um lote lá. É diferente. Mas é isso mesmo, quer dizer, são percepções visuais e que tudo, né? Olfativa, auditiva e tudo que te faz achar que tá tudo passando mais rápido. Realmente faz. Falar em mais rápido me lembra 5G. E obviamente você foi um limpador de espectro, né? Há uns anos atrás aí. Sim, foi. A gente... Explica isso pra mim, o que você limpou aí que a gente não via? A gente sabe que a radiofrequência, que é isso que a gente tem aqui no ar, né? Ou seja, é um recurso limitado.
Então nós temos um limite físico, Sim. né, regido pela lei da física, e a gente tem que fazer o melhor proveito desse recurso limitado, né? E o que acontece é que muitas vezes serviços que antes existiam, por exemplo, uma rádio AM existia antes, Acabou. Hoje não existe mais, mas aquele espectro, aquela radiofrequência que era utilizado acaba sendo utilizado ou sendo destinada para outra aplicação, para outro serviço. E o mesmo acontece com a banda larga móvel. Então, com o avanço dos smartphones, com o avanço das soluções, das aplicações, com essa demanda por mais velocidade na nossa vida, né, que a gente estava questionando agora mesmo, isso se faz necessário. Então, alguns serviços deixam de existir, então eles precisam sair daquele espectro para que outros entrem. Isso acontece em todos os tempos, com o 3G, com o 4G. Eu, particularmente, já trabalhei com a limpeza do espectro do 4G. Ou seja, o 4G, ele, na verdade, usa algumas porções de espectro. A última, aqui no Brasil, a ser utilizada foi uma faixa chamada de 700 MHz. 700 MHz. E essa faixa era, então, utilizada pela televisão aberta, terrestre, televisão analógica e televisão digital. Então, a gente deve se lembrar, alguns talvez se lembrem, do desligamento da TV analógica. O Brasil deixou de ter a televisão analógica em 1.600 municípios, mais ou menos, até o final de 2019. Então, no final de 2019, 1.600 municípios, todas as capitais, algumas regiões metropolitanas. Já tem 5.000 municípios, né? 5.570 municípios. 1.600 e pouco, 1.638, eu não me lembro exatamente do número, mas deixaram de ter a televisão analógica. Tá? Porém, em todo o Brasil, todos os 5.570 municípios, eles de alguma maneira deixaram de ter televisão, fosse ela analógica ou digital, nessa faixa de 700 MHz. Por quê? Porque as operadoras implementaram ali uma extensão e uma expansão do 4G, na época chamado de LTE. Sim. Do nome comercial, a gente viu propagandas aí da TIM, Vivo, claro, falando do 4G+, do 4,5G. Basicamente era uma... ainda hoje aparece LTE aparece, no celular, né? Exato. Né? Então isso aí basicamente era o uso do 4G nessa faixa de frequências. Então a limpeza do espectro ela se fez necessária para que esta parte que era utilizada pela televisão deixasse de ser assim utilizado. Então alguns canais de televisão saíram dessa porção de frequências e foram para outra, foram remanejados. Aquela faixa, então, aquela faixa de frequências ficou liberada e ali foi implementada a extensão, a expansão do 4G. E o modelo brasileiro, que foi muito bem elaborado e executado, serviu para que fosse repetido, então, no 5G. O 5G é a quinta geração de banda larga móvel. Se a gente olhar, a cada década nós temos uma nova geração. Então, lá na década de 80 foi o 1G, na década de 90 o 2. Eu não estou falando aqui do Brasil, o Brasil sempre teve isso um pouco depois, mas isso tem cada vez se achatado mais. Então, para vocês terem uma ideia, o 3G, ou melhor, o 3G aqui no Brasil, o 2G, perdão, chegou em 1997. Enquanto no resto do mundo, ou nos países mais avançados, chegou no início da década de 90. Que aqui nem era privatizado ainda. Exato, né? Se a gente olhar agora, na década de 2020 chega o 5G. Bom, a gente começou a nossa implementação em 2021. Então, cada vez mais o Brasil está próximo, na vanguarda das comunicações móveis. E eu diria que com o 5G, com o que está acontecendo hoje no 5G, o Brasil deixa de ser um seguidor para ser um seguido. Então, o desenvolvimento que acontece com o 6G agora, porque olha só, 6G já existe. Sim. 2030. Se a cada década nós temos uma geração, o 6G está esperado para 2030. E o Brasil hoje faz parte dos grupos que desenvolvem o novo padrão. Então o Brasil ele deixa de ser um seguidor para ser um seguido, inclusive com centros de competência para pesquisa de fronteira, dizendo pesquisa sim, que é muitas vezes com cientistas que vêm de fora, que são trazidos para o Brasil, para que seja desenvolvido e produzido alguma coisa realmente, de fato, inovadora e de fato disruptiva. Mas enfim, falando do 5G, o que aconteceu foi que o leilão
da Anatel aconteceu em novembro de 2021, né? Ou seja, depois de longas discussões, conversas, uma pandemia no meio e tal, novembro de 2021, o leilão aconteceu, ele foi um leilão extremamente inovador, ou seja, ele trouxe pontos que nunca tinham sido colocados ontem. Em termos monetários, ele só perdeu para o leilão do pré-sal. Então, para vocês verem a importância desse processo que aconteceu. E pela primeira vez, a Anatel fez um leilão não arrecadatório. O que isso significa? Ele, de fato, em números, ele arrecadou 47, ele teve um valor de 47 bilhões de reais, porém, para os cofres do governo, foram 5. 42 bilhões são obrigações que as operadoras vencedoras têm para a implementação da conectividade, não só do 5G. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem 37 mil quilômetros de rodovias federais com áreas de sombra, que não tem cobertura. Uma das obrigações do leilão era justamente levar conectividade, no mínimo 4G, para esses 37 mil quilômetros. Isso, por uma razão do destino, não vai acontecer, porque outra das inovações foi a entrada de novos operadores. Então, o Brasil ele foi dividido em 6 regiões. Cada uma dessas regiões tiveram lotes nacionais, 3 lotes, porque temos 3 operadoras nacionais, a TIM, a Vivo e a Claro, Sim. e o lote regional, permitindo a entrada de novas operadoras. O que isso significa? Você traz mais competição. Então, isso é muito legal, mas também traz mais risco. Uma das novas empresas que entrou acabou arrematando uma das faixas e trouxe com ela a obrigação das rodovias federais. E agora, em dezembro, isso é recente, não tem um mês, ela renunciou à faixa. Eita. Ou seja, porque ela viu que ela não teria capacidade, seria mais do que ela poderia, então ela renunciou. Isso vai ter um impacto, isso vai ter uma série de coisas que ainda vão acontecer. A Anatel agora está discutindo, mas o ponto é o que fazer com essa faixa, que primeiro, ela tem que ser populada, como eu disse, é um bem escasso, tá? E principalmente com aquela obrigação, né? Porque é uma obrigação que, de certa forma, traz mais conectividade e traz benefício à sociedade, à população. E isso vem com outros pontos, ou seja, municípios que não tinham o 4G, né, que estavam com o 3G, obrigatoriamente terão que ter o 4G. Localidades ou distritos de municípios, tudo isso muito bem mapeado pela Anatel, que é a agência reguladora, foi trazido como obrigações. Ou seja, então não só do 5G viveu o leilão do 5G, ele traz muito da conectividade. Um dos pontos muito interessantes foi levar conectividade para 10 mil escolas públicas. É outra obrigação. Mas olha que legal. Conectividade em escolas públicas, tem N programas rodando por aí, mas pela primeira vez esse programa, essa obrigação vai além da conectividade. Chega na capacitação do professor para utilizar daquela tecnologia. Isso é fundamental, porque o professor não adianta ter só a conexão, ele tem que saber usar, para que usar, como usar, por que usar. Então esse leilão ele foi muito inovador nesse sentido. E a gente está indo muito mais rápido do que era previsto. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, 90% da população está em regiões que já estão liberadas para o 5G. Liberadas para o 5G significa o seguinte, o 5G pode ser implementado, né? Não está implantado, porque a gente tem outra limpeza de espectro acontecendo com o 5G. O 5G está numa faixa de frequências que bate com a TV, novamente a TV, porém via satélite. Então essa TV, ela teve que passar por um processo de migração da banda C, que é aquela antena maior, para a banda KU. O fato de estar liberado para a implantação do 5G significa que hoje nós temos mais de 3 mil municípios brasileiros, representando cerca de 90% da população, que já concluíram essa atividade. Ou seja, é uma atividade que faz parte da obrigação. Mais uma vez, as operadoras tiveram que criar uma entidade para executar essa tarefa. Tá? Essa entidade, que é a SIGA Antenado, é uma espécie de uma parceria público-privada, é o mesmo modelo que teve lá na época dos 700 MHz, que é repetido agora. Então, a SIGA Antenado já concluiu. Então, são mais de 3 mil municípios que estão aptos. Não significa que já tem o 5G. Mas olha só que interessante, isso era para acontecer até 2026. E a gente está em 2024, mas isso foi terminado em 2023. Sim. Né? Então, e a expectativa é que este ano o resto, os 2.500 municípios sejam liberados, representando os outros 10% da população. Bacana. Vamos falar de implantação?
Existe um cronograma também. A implantação do 5G vai até 2029 no Brasil. Isso. E ele tem um certo, ou seja, está baseado em municípios e a quantidade de habitantes. Até 2025, ou seja, ano que vem, apenas as capitais, por obrigação, deveriam ter o 5G. Numa sequência crescente de estações rádio-base por população. Em 2022, uma estação rádio-base para cada 100 mil habitantes. Então, São Paulo, por exemplo, teria que ter 120 estações rádio-base. Muito pouco, Não, né? não, mesmo porque o número de antenas é muito maior. Muito né? maior. O 5G precisa de 5 a 10 vezes mais antenas para ter a mesma cobertura. Mas, enfim, então, hoje, seriam 27 municípios que, por obrigação, deveriam ter o 5G. Hoje já são mais de 370. Ou seja, as próprias operadoras elas estão indo mais rápido na implantação do 5G. E aí eu volto a um ponto. Legal. E para quê? Porque o 5G não foi feito para isto daqui. Pois é, isso que eu vou entrar. O 5G, Eu tô vendo o olho dele brilhar. o 5G ele é formado por um tripé tecnológico. Banda larga avançada. A gente vai ter velocidade, ou já tem velocidade de fibra ótica no nosso celular. Sim. Eu tenho mais velocidade no meu celular em casa do que a minha conexão banda larga por fibra ótica. Então, eu tenho 700 megabits por segundo em casa no celular, enquanto eu tenho 500 megabits na minha fibra. Legal, banda larga avançada. Depois disso, eu tenho um outro tripé que tem muito a ver e que é o grande habilitador do IoT, que é a comunicação massiva. O 4G está limitado a milhares de conexões por quilômetro quadrado e isso é multiplicado por 1000 no 5G. Isso passa para milhões. Mas mais do que isso, nós temos uma eficiência energética, o que significa que aqueles dispositivos, sensores IoT, terão um tempo de vida maior porque eles consumirão menos bateria. E o terceiro ponto é uma comunicação de baixa latência e com alta disponibilidade. Sim. O legal é que a gente combina essas três características para aplicações. Então, por exemplo, eu ter banda larga avançada com baixa latência pode habilitar o que nós nunca tivemos com o metaverso ou com a realidade aumentada. A Apple confirmou que o Vision Pro vai para o mercado em fevereiro, né? É um grande divisor de águas para o metaverso. Eu discordo um pouco que o metaverso vai deixar de existir. Na verdade, ele vai se transformar. E só abrindo um parênteses, quando a gente olha para o que a Apple faz, ela quebra, ela rompe mercados. Se a gente olhar na década de 80, e a cada 20 anos, se a gente olhar, a cada 20 anos mais ou menos isso acontece. 1984, lançou o Apple, a computação pessoal, gráfica. Até então era DOS. Você tinha que dar comandos, né? Era Tela muito preta. difícil, né? Então ela trouxe a computação visual, ela mudou a computação pessoal, ela quebrou, ela transformou, ela realmente trouxe algo que mudou o mundo. 2007, 20 anos depois, ela transformou a computação móvel com o iPhone. E olha só, 2023, quase 20 anos depois, ela tende a revolucionar a computação espacial, porque o Apple Vision Pro não é apenas um óculos de realidade virtual, ele é algo que a gente simplesmente vai ser transportado para um novo mundo e aquele novo mundo vai ser transportado para o nosso mundo real, físico, o tal da realidade mista, realidade aumentada. Mas isso falando um pouquinho sobre esses rompimentos, né? Então, o IoT ele tem essa característica, mas quando a gente olha para a banda larga avançada com alta disponibilidade, com baixa latência, o metaverso muda, os jogos, os gamers, as aplicações passam a ser mais viáveis. Muda tudo. Muda tudo. Mas quando eu pego a questão da comunicação massiva máquina-máquina, ela rompe com a questão do IoT. Então, o IoT ele passa a ser habilitado com o 5G. E quando eu olho só para aquele pilar da alta disponibilidade com baixa latência, aplicações como os carros autônomos, as cirurgias à distância, que não são possíveis com o 4G, passam a ser possíveis. Então, o que a gente vai ver é o impacto indireto na nossa vida, porque, de fato, assistir Netflix no 4 ou no 5G não tem diferença nenhuma. Mas o fato como o mundo vai interagir, os dispositivos vão interagir, vem de uma maneira completamente diferente com o 5G. E a gente pode depois, num outro episódio, falar sobre o 6G, porque ele ainda traz outras características que avançam ainda mais sobre o 5G. Mas, seja, basicamente é isso. E tem muito mais para falar Muito sobre mais, o 5G, mas é uma em linhas delícia, gerais... Murilo, Uma delícia ouvir ele falar de 5G. Murilo, né, cara? É uma aula, teu olho, obrigado. que nem eu falei, teu olho tava brilhando aí, né? Que tamanho de mercado, hein, cara?
Uma das coisas que eu tô vendo dentro do ambiente de IoT, eu sou suspeito de falar porque eu não gosto muito do marketing feito do 5G dentro do mercado de IoT. É marketing. É marketing. E ele traz a realidade, que é uma realidade fundamentada, né? Não é marketing. Mas uma coisa que eu experimentei há pouco tempo e que está sendo divisor de águas é o FWA. Uhum. Isso é legal. Não chega uma fibra aqui. Mas Explica chega o que assim, que é o FWA para quem não sabe. é a sua internet em casa, mas ao invés de vir uma fibra, de vir um cabo de telefone, uma fibra ótica na sua casa, é o sinal de 5G. Você vai pôr um chip no modem. Sim. E a velocidade é de 5G. É muito superior a qualquer fibra ótica que a gente tem disponível no comércio hoje. Sim. É um link dedicado. E, mais uma vez, no gateway Wi-Fi, a gente tem uma limitação de quantidade de devices. No FWA, isso é multiplicado por milhares. Tá. Então, eu não preciso espalhar muitos gateways, muitos roteadores para atender uma planta fabril muito grande. Sim. E uma outra coisa que é mais legal no 5G, que me encanta na questão do IoT, daqui a pouco eu vou falar das problemáticas que eu enfrento, mas é a certeza que eu vou ter na conectividade daquele dispositivo. Com o 4G eu não tenho. Confiabilidade, né? No 4G eu perco o pacote e essa perda de pacote às vezes deixa de desligar um equipamento importante e a comunicação deixa de existir por causa de uma interferência qualquer que seja. No 5G não. Eu tenho a garantia da entrega desse pacote e é em fração de milissegundos e se precisar persistir o sinal, ele persiste até dar a paridade de, recebi o sinal, não precisa mandar Mas mais. você imagina isso num carro autônomo, por exemplo. Não pode Exato. acontecer nunca. Não pode ter queda. Então, a segurança que a arquitetura do 5G dá para gente que é de IoT é belíssima. Mas o mercado de IoT é muito sensível a preço. Sim, mas aí não é efeito Tostines aí não, cara? É caro que vende pouco, Sim, é caro. com certeza. Mas até a gente ter esse crescimento, esse ramp-up, de ter volumetria suficiente para cair o preço, a gente já passou por isso pelo 4G e não foi tão rápido. Exatamente, demorou, Então, né? eu tenho um device hoje, Rede LoRa, que custa $50. O mesmo device que faz a mesma coisa em 5G custa 500. Pois é. Mas isso é por causa do preço da tecnologia que está embarcada ali no hardware, Tem- o modem e uma série de outras coisas. Além disso também, como a infraestrutura ainda é escassa para o 5G, o valor de conectividade que eu pago num LoRa é $1. No 5G eu pago $10. Ixi. Então tem essa diferença. E quando o executivo, que no final das contas está contratando uma arquitetura de IoT para reduzir custo, ele olha, ele fala, não, no mínimo isso aqui vai empatar. E aí a gente acaba tendo uma agressão nessa escala de crescimento. Eu acho que o 5G é sim importantíssimo e o 5G dentro da categoria da linha de frequência de 700 MHz, a gente tem os dispositivos que são NB-IoT. Né? O NB-IoT ele é uma faixa de frequência, como o nome diz, narrowband, é uma faixa de frequência estreita separada dentro do 4G para atender somente dispositivos de IoT, para não competir com a rede de voz e dados normal. Mas essa faixa de frequência de 700 MHz que está dentro do 4G também invade o 5G. Então, o meu dispositivo NB-IoT, e já tem gente falando isso, ele funciona no 4G e no 5G. Tá. Agora, ter um dispositivo puramente 5G, aí eu tenho essa agressão do preço, da viabilidade técnica, da mão de obra especializada na ponta para pôr para funcionar. Isso é um problema também, né? É um grande problema. É uma jornada. Só acrescentando um detalhe importante, é que a própria tecnologia ela é dinâmica. Sim. Ela vai mudando com o tempo, ela vai avançando. Então, no último release do 5G, agora recente, foi criada uma condição chamada de RedCap, de Reduced Capacity. O que significa? Você muitas vezes não precisa dos 3 pilares tecnológicos juntos. Você precisa de um ou de outro. E qual que é a ideia? Você criar dispositivos que sejam RedCap, que não tragam todas as características, porém algumas, e com isso o preço é reduzido, para começar a viabilizar. Você acha que desacelerou no desenvolvimento tecnológico isso ou não? Não. Pelo contrário, isso tem acelerado. Tem acelerado. Tem acelerado. Então o RedCap é uma grande aposta
que nós temos, a gente que trabalha na área de telecom, principalmente para o uso de aplicações voltadas para soluções de mercado e necessidades de mercado, a gente acredita que 2024 é um ano em que a gente tem as concretizações. Então a gente teve muito do hype, muito da discussão, falando do 5G, nos anos de 2022 e 2023, a gente acredita que 2024 é o ano de algumas concretizações. E a gente vê algumas aplicações bem interessantes, de fato, agora acontecendo, em áreas muito importantes como logística, por exemplo. Então, a área portuária é uma área que sofre muito com conectividade, ela tem várias limitações e o 5G resolve muito desses problemas. Então, acaba viabilizando, mesmo que mais caro, porque resolve o problema. E problemas que não eram resolvidos com redes legadas. Então, acho que assim como a inteligência artificial, eu acredito que 2024 é um ano de muitas concretizações, onde a gente sai do hype e vai para o real, e vai para o mundo real, pé no chão mesmo. Estabiliza, né? Eu acredito que o mesmo vai acontecer com o 5G. Entendi. Você acha também, Murilo? Eu tô esperando isso acontecer, né? Eu não só acho, como eu espero que aconteça. A gente precisa disso para o mercado poder avançar. Essas hypes, elas trazem muitos aventureiros. Traz muita gente com PowerPoint colorido. Exatamente. Muito empreendedor de palco. E o mercado de IoT sofre muito com isso, infelizmente, até hoje. É igual os caras que vendiam startup no PowerPoint, né, cara? No começo, lembra? Exatamente. O cara vendia PowerPoint lá, os caras iam lá, botavam a grana. O mercado amadureceu muito. O mercado de investidores, o investidor amadureceu, as venture capitals amadureceram, os hubs de negócio amadureceram. Então hoje existe um processo, né, que são os processos de aceleração, os processos de incubação, que traz o PowerPoint e estrutura aquilo, valida e coloca para rodar ou não, né? Ou já termina ali o negócio. Bom, assunto é que não falta. Não, aqui a gente poderia ficar a noite inteira falando. Hoje eu vou parar por aqui, tá? Porque o nosso tempo... Apesar que não tem tempo, tá? Mas como é o primeiro, eu quero deixar um monte de gancho para frente aí. Nós deixamos vários ganchos aqui, né? Sim. A gente vai trazer convidado, né? Sim. Também. Vocês vão trazer para mim aqui gente também bacana, que nem vocês, assim, para a gente poder debater outras vertentes de IoT, outras vertentes de inteligência artificial e telecomunicações, que são muitas, né? Não existe só isso que a gente conversou aqui. Nós nem falamos, por exemplo, do nível de mão de obra, de formação necessária para tocar tudo que tem aí de tecnologia hoje. E falta muita gente boa, não que não exista por capacidade, mas falta ensino, falta treinamento e falta muita coisa ainda. E isso é uma coisa que dá um debate, quase um podcast só disso. Acesso à informação, né? Acesso à informação. Trazer pessoas desse nível assim é sempre muito bom. Eu quero agradecer bastante, Fernando, a sua presença aqui hoje. Murilo, muito obrigado Obrigado você. por teu tempo também. A gente vai voltar logo no segundo debate que a gente vai fazer aqui com mais pessoas. E a gente se vê na próxima. Obrigado. Obrigado, Guido. Obrigado, Fernando. Obrigadão, Murilo. Obrigado, Guido. Estamos aí na próxima. Falou, até a próxima. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e também do podcast Vida Moderna, que você acessa em praticamente todas as plataformas de áudio do mercado e também no YouTube. E já que você está no YouTube, curte esse vídeo, curte o canal e inscreva-se para receber em primeira mão todo e qualquer vídeo que a gente publicar. E eu termino sempre dizendo o seguinte: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Tchau!